Olá, meu nome é Bruno, eu sou psicólogo residente na USF Parque do Sol. Hoje eu vim falar um pouco sobre saúde mental no contexto de isolamento social. Primeiro, para falar sobre saúde mental, é importante saber o que é a saúde mental, né? Primeiramente, é importante saber que saúde é diferente da mera ausência de doença. O que isso quer dizer? Não é só porque uma pessoa não está doente, significa que ela está saudável. A saúde ela tem a ver com bem-estar biopsicossocial. Seria o bem-estar completo. O bio tem a ver com biológico, físico, psico é psicológico, seja as emoções ou os sentimentos, e social tem a ver com as interações sociais que você mantém ao longo da sua vida, com a família, amigos, escola, no trabalho, enfim. E pensando no contexto de isolamento social, a gente tem algumas consequências do isolamento social para a saúde mental. Quais sejam? É normal, dentro de um contexto onde há muitas mudanças, e nesse contexto de isolamento social com certeza tem muitas mudanças, então a gente passou a ficar mais tempo em casa, a gente às vezes se afastou da família ou do contexto social onde a gente vivia diariamente, e isso causa, ou aumenta pelo menos, os sentimentos de tristeza, ansiedade, que são comuns quando a gente tem uma mudança muito brusca na vida. Bom, então pensando nisso, a gente pode às vezes ter uma ideia de que as emoções elas só atrapalham. Por exemplo, agora eu estou me sentindo ansioso e aí eu não consigo desenvolver minha atividade, não consigo estudar, não consigo trabalhar, ou eu estou triste, não consigo manter as minhas relações sociais. Mas a gente tem que pensar nas emoções não só como os prejuízos, porque muitas vezes a gente só para pensar no que a gente está sentindo quando isso causa algum problema, alguma dificuldade. Mas é importante pensar que as emoções elas existem para que a gente consiga mudar o ambiente onde a gente se insere e consiga melhorar o contexto de vida. Por exemplo, se você nunca se sentisse ansioso, você deixaria tudo para depois, porque você não tem preocupação nenhuma, e você ia acabar não indo bem no trabalho, não indo bem na escola, e deixando suas relações de lado. Enfim, é importante a gente tentar manter a saúde mental no sentido de tentar usar as emoções ao nosso benefício, para mudar o ambiente para melhor. Quando alguma emoção ou algum sentimento está muito exagerado, é normal ter uma dificuldade ou ter um problema. Mas isso é algo que a gente tem que trabalhar constantemente. Se eu perguntasse para você, você sabe como manter sua saúde física? Talvez você não conseguiria dizer exatamente, mas pelo menos alguns pontos você sabe que você precisa mudar. Se você quer ter uma boa saúde física, você precisa se alimentar melhor, talvez dormir melhor ou praticar atividades físicas. Já a saúde mental, ela funciona da mesma forma. Por mais que às vezes a gente não saiba pontuar exatamente o que a gente tem que fazer, tem algumas coisas que a gente pode pelo menos dar o primeiro passo e começar a melhorar aos poucos, assim como a gente cuida da saúde física, a gente precisa cuidar da saúde mental. Então, como fazer isso? É importante a gente começar, por exemplo, conhecendo as emoções. Se tem alguma emoção que te impede de fazer alguma coisa ou que ela é muito recorrente, te atrapalha no seu dia a dia, é importante, primeiro, você pensar sobre ela. Você pensar exatamente quais sentimentos ou quais emoções são mais constantes ou te atrapalham mais, para você começar a resolver isso. Segundo, conversar com alguém sobre isso. É muito importante a gente falar sobre o que a gente está sentindo, porque isso dá um novo significado para aquilo que está dentro ali. Se você só pensa, só sente e não relata isso para ninguém, não coloca para fora, e essas ideias ou esses sentimentos ficam muito desorganizados dentro de você. E terceiro, escrever sobre. Escrever, da mesma forma que falar, vai te ajudar a organizar um pouco melhor suas ideias e as suas emoções. E para colocar em prática de uma maneira um pouco mais pontual, eu coloquei algumas sugestões de coisas que vocês podem fazer para ter uma melhor saúde mental, ou pelo menos dar o primeiro passo e começar, e aí depois você vai desenvolvendo novas atividades. Por exemplo, reservar 1 hora por semana para brincar ou passear com a família. Outro exemplo, reservar 1 hora da semana para sair de casa. Porque no contexto de isolamento, às vezes a gente fica muito fechado, porém não é só porque a gente está em isolamento que a gente não pode sair de casa. Então é importante reservar pelo menos 1 horinha para sair de casa, praticar uma atividade física ou por lazer. Reservar 1 hora para interação social, conversar com amigos, famílias e também definir horários quando você estiver em casa para estudar ou trabalhar. Porque como a gente às vezes saiu de uma rotina diária onde a gente ia para a escola ou ia para o trabalho e tem que fazer isso dentro de casa, acaba ficando muito desorganizado, a gente não reserva um horário
E aí, ao invés de você conseguir fazer as tarefas no horário determinado, a gente acaba não definindo horário e aí só fica mais confuso e fica mais ansioso por conta da tarefa ou fica mais preocupado. Enfim, é importante definir horários para aquilo que você vai fazer dentro de casa. Bom, o que eu tinha para falar é isso. Obrigado pela atenção e até mais.